O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, foi convidado pela comissão para falar sobre o ponto de vista municipalista da proposta de reforma tributária. Ele enfatizou bastante o aumento das atribuições municipais ao longo dos últimos 30 anos, responsabilidades que União e Estados repassaram para os municípios, sem os recursos necessários, ao mesmo tempo em que os governos reduziram o repasse e criaram impostos que não são compartilhados. Um exemplo muito claro é a questão da saúde, que a legislação estabelece um investimento por parte dos municípios na ordem de 15% do seu orçamento. E nós hoje estamos investindo, em média, 23%. Alguns municípios investindo 30%, 35%, chegando a 37% do seu orçamento, por conta de que a União e os estados se afastaram da prestação dos serviços públicos à população brasileira ao longo dos últimos anos. De verdade, na ponta da caneta, o senhor acha que seria justo um aumento de quanto desses percentuais para municípios na reforma do Pacto Federativo? No bolo tributário nacional, no todo, a gente participa com apenas 19%. Pela quantidade de atribuições que foram transferidas para os municípios, nós precisaríamos estar com, no mínimo, uma participação de 25% no todo da arrecadação. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios falou também sobre a necessidade de cobrar o imposto sobre serviços na cidade de destino e não na de origem, como é hoje, garantindo dessa forma que o município produtor receba o valor do imposto. Quando um agricultor num determinado município do Brasil adquire uma máquina, um equipamento para sua lavoura, através de leasing, lá nessa operação incide ISS. Mas o ISS não fica no destino, lá onde a operação existiu. Ela vai para a origem, aonde está estabelecido a matriz do cartão de crédito. Então, isto não é justiça tributária. Mas aí há uma certa contradição. Então, a pergunta que fica para você é o seguinte: você está pensando, quando colocou isso na mesa, em ressarcir esses municípios de alguma forma à luz de uma lei Candir? Porque não fecha, é impossível compatibilizar essas duas situações. Aonde a gente pode trabalhar isso? Num primeiro momento, através de um fundo de compensação, e lá na cota parte do ICMS, naquele percentual que é definido, os critérios pelas assembleias legislativas de cada estado. Ali nós poderíamos trabalhar uma situação para compensarmos os municípios produtores de todo o Brasil e não trabalharmos só com o número de habitantes. O vice-relator da comissão, senador Major Olímpio, falou sobre a preocupação com uma reforma parcial. E também, se você pudesse reforçar, você disse a sua preocupação com relação a essas reformas picadas do governo mandar uma proposta, já não cumpriu a etapa seguinte, que seria sexta-feira da semana passada, e como é que você vê tentar se fazer compartilhado aos pedaços uma reforminha como o governo quer fazer? Uma reforma picada que o nosso senador falou, uma reforma fragmentada, nós não concordamos. Em hipótese 15 segundos. alguma, nós precisamos construir uma reforma, já que vamos fazer uma reforma com União, estados e municípios. Os municípios terão um prejuízo enorme se a reforma for fragmentada.